O Código Civil de 2015, orientado pelo princípio da primazia do mérito, buscou também homenagear o resultado da execução. Por isso, o legislador permitiu ao juiz lançar mão de medidas atípicas para o cumprimento de sentença, quando as medidas atípicas não forem possíveis, suficientes ou insuficientes para obrigar o executado a cumprir a sua obrigação. Dispõe o artigo 139, inciso 4 do Código Civil. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições do Código, incumbindo, inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de sentença, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que têm por objeto prestação pecuniária. Em virtude desse artigo, o Fórum Permanente Processualista Civis editou o enunciado número 2, que diz que a aplicação de medidas atípicas subrogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação de cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudiciais. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas com observação de contraditório e à luz do artigo 489, parágrafo 1º e 2º, que diz que tem que ser fundamentado e não basta fazer referência ao texto normativo. Como diz o professor Didier em sua obra, cogita também a possibilidade de medidas atípicas para cumprimento de sentença para quantias, mas que deve ser seguidas certas diretrizes. Apesar do artigo 139 ser uma cláusula aberta, ao adotar tais medidas, o juiz deverá observar outro dispositivo do Código, como o artigo 8º, que fala que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá os fins sociais, as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade e a razoabilidade. Outro princípio que deve ser observado também ao aplicar tais medidas é o princípio da menor onerosidade da execução, constante no artigo 805. As medidas atípicas do artigo 139 têm que ser vistas como meio coercitivo para o cumprimento de sentença e não como meio punitivo. Por enquanto, nos tribunais há divergência quanto à aplicação de tal dispositivo. O Tribunal de São Paulo optou por apreender a CNH, o passaporte, cartão de crédito, sobre a alegação que o executado, não tendo como seu dissuadido, também não teria condições de viajar, de conduzir um carro ou mesmo adquirir dívidas através de cartão. Então, a juíza lá de São Paulo optou por apreender esses documentos. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em agravo do instrumento, entendeu que tal medida era desproporcional, tinha caráter punitivo, suprimindo o direito de ir e vir e não era eficiente para que o executado cumprisse com a sua obrigação. Uma outra decisão do Distrito também teve uma decisão diferente. O juiz entendeu que a CNH era perfeitamente cabível aprender a CNH, porque não oferiria o direito de ir e vir do indivíduo, sendo que ele teria outros meios de locomoção, mas indeferiu a apreensão do passaporte, porque isso já feriria o direito dele de ir e vir. O professor Didier diz que as decisões acerca do dispositivo do artigo 139 não pode violar o postulado hermenêutico da integridade previsto no artigo 926, mas por enquanto há divergência. Você relatou do enunciado de número 531 do FPPC. O mesmo versa sobre os parágrafos 6º e 11 do Código de Processo Civil e diz o seguinte: é possível, presentes os pressupostos do parágrafo 6º do artigo 525, a concessão de efeito suspensivo à simples petição em que se alega o fato superveniente ao término do prazo de oferecimento da impugnação ao cumprimento da sentença. O artigo 525 traz a temática da impugnação ao cumprimento de sentença, que no novo Código é muito melhor sistematizado. A impugnação não é, ao menos como regra geral, dotada de efeito suspensivo, motivo pelo qual o seu oferecimento não impede o procedimento destinado ao cumprimento da sentença. E é sobre isso que versa a primeira parte do parágrafo 6º do artigo 525. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação. No entanto, continuando a leitura do artigo,
podemos perceber que o mesmo dispositivo traz a possibilidade do magistrado atribuir o efeito suspensivo a requerimento do executado, desde que garantido o juízo, seja com penhora, caução ou depósito eficientes. É importante ressaltar que, ao novo Código de Processo Civil, não precisa mais garantir o juízo para impugnar o cumprimento da sentença. A garantia do juízo é necessária apenas para requerer o efeito suspensivo. Além disso, a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento da sentença exige o preenchimento de dois outros requisitos: a relevância dos fundamentos da impugnação e o prosseguimento da execução por manifestamente suscetível de causar execução grave dano de difícil ou incerta reparação. A relevância dos fundamentos da impugnação nada mais é do que a exigência do fumus boni iuris, isto é, a fumaça do bom direito, que nada mais é que a alta probabilidade de que o executado tenha razão, e o risco do prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao risco de incerta reparação, nada mais é que uma referência, uma menção ao perigo imóvel. Esses são requisitos fundamentais da tutela de urgência. Entretanto, a atribuição de efeito suspensivo à impugnação não significa que o processo está parado, somente os atos de expropriação estão suspensos. Já o parágrafo 11 evidencia que o mesmo após ofertada a impugnação, todas as questões relativas à rigidez dos atos executivos poderão ser levadas ao processo pelo executado. Essas questões serão formuladas por simples petição. Em suma, as questões relativas aos fatos que ocorreram depois do prazo para impugnação, ou as questões relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação dos atos executivos subsequentes, poderão ser formuladas por uma simples petição, e essa petição deve ser apresentada no prazo de 15 dias, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. A grande dúvida que o Código deixa é, no caso do parágrafo 11, que traz a possibilidade da formulação de simples pedido após terminado o prazo da impugnação, a dúvida é a seguinte: há a possibilidade do juiz conceder o efeito suspensivo, assim como na impugnação? O enunciado traz entendimento que estende essa possibilidade do efeito suspensivo às simples petições feitas após o prazo. No entanto, devem ser cumpridos os mesmos requisitos do parágrafo 6º, tanto a garantia do juízo, como também os requisitos fundamentais da tutela de urgência. O tema ainda carece de jurisprudência, mas nós do grupo estamos de acordo com o entendimento trazido pelo enunciado, que dá um direcionamento para um ponto que o legislador deixou uma lacuna, um ponto obscuro no Código de Processo Civil, entendendo, portanto, que a concessão do efeito suspensivo é plenamente aplicável nos casos previstos pelo parágrafo 11. Saudações, meu nome é Cleomar e coube a mim ser o relator e realizar a abordagem acerca do enunciado número 533, discutido e aprovado no Fórum Permanente de Processualistas Civis, realizado na cidade de Curitiba em outubro de 2015. Tal enunciado em questão refere-se ao entendimento disposto no contido no artigo 536, parágrafo 3º, combinado com o artigo 774, inciso 4 CPC 2015, que ficou assim estabelecido: se o executado descumprir ordem judicial, conforme indicado pelo parágrafo 3º do artigo 36, este incidirá a pena por ato atentatório à dignidade da justiça. Artigo 774, inciso 4, sem prejuízo da sanção por litigância de má-fé, grupo de cumprimento de sentença. Para que possamos ter um entendimento mais aclarado do referido enunciado, antes temos que entender o seu significado no mundo jurídico. Assim, notamos que, embora o antigo CPC 73, artigo 461, já houvesse a previsão de coibir a inadimplência, temos que, com o advento do CPC 2015, no que se refere ao artigo 536 e seus incisos, trouxe um grande aprimoramento para a sua aplicação, pois são vários os meios executivos que estão à disposição do magistrado com a finalidade de combater a alta inadimplência que ocorre no meio jurisdicional. Neste caso, podemos destacar ainda a multa coercitiva denominada astriente, como uma de suas opções. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou de não fazer no novo CPC.
Artigo 536 caput e parágrafos 1º a 5º do novo CPC trazem inovações significativas quanto ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. Para tanto, devemos observar alguns procedimentos e regras importantes. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício ou requerimento, para a efetivação da tutela específica ou obtenção da tutela de resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias e satisfação do exequente. Trata-se, portanto, de um aperfeiçoamento do novo CPC para o antigo artigo 461 do Código 73, então revogado. A respeito desse dispositivo, Fred Didier Júnior leciona: o juiz pode instaurar a execução de sentença que impõe a prestação de fazer, de não fazer ou dar a coisa distinta de dinheiro, nos artigos 536 e 538 do CPC. Não há necessidade de provocação da parte. O mesmo não acontece com a execução de sentença para pagamento de quantia, que depende de provocação da parte para a sua execução, no artigo 513, parágrafo 1º. Curso de Direito Processual Civil, Introdução ao Direito Processual, parte geral. Especificamente no que se refere ao artigo 36, parágrafo 3º do novo CPC, que ora estamos abordando, entendemos que o seu não cumprimento da ordem judicial implicará, além das penas de litigância de má-fé, no artigo 81 do novo CPC, ainda na prática prevista do artigo 330 do Código Penal, responsabilidade penal. Em outras palavras, o juiz poderá, de ofício ou requerimento para sua efetivação da tutela específica ou obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, sendo ainda que o executado incidirá apenas em litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, artigo 774, inciso 4º. Temos, portanto, opinião idêntica ao do pronunciamento do enunciado em questão, pois envia esforços e cria novos mecanismos para que o juiz de fato consiga ser o garantidor da satisfação do interesse do exequente, bem como evitar atos atentatórios à dignidade da justiça. Olá, caros colegas, me chamo Ramon e serei o relator do enunciado interpretativo 485 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O enunciado 485 foi revisto em março de 2016, em São Paulo, no 7º encontro do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que ocorreu nos dias 18, 19 e 20 do referido mês, e teve como objetivo discutir a Lei 13.105 de 2015, que estabeleceu o novo Código do Processo Civil. O enunciado interpretativo número 485 do FPPC diz o seguinte: é cabível conciliação ou mediação no processo de execução, no cumprimento de sentença e na liquidação de sentença, em que será admissível a apresentação de plano de cumprimento da prestação. Bom, observa-se então, como o próprio texto já dispõe, a possibilidade de ser realizada audiência de conciliação ou mediação no processo de execução ou cumprimento de sentença. Tal disposição está fundamentada nos artigos 3º, parágrafos 2º e 3º, artigo 139, inciso 5º, e artigo 509, caput, e artigo 513, todos do novo CPC. O enunciado embasado no artigo 3º, parágrafo 2º e 3º do novo CPC traz à tona a figura da solução consensual dos conflitos como uma norma fundamental do processo civil que deverá sempre ser estimulada, pois inclusive esse estímulo ao qual o parágrafo 3º se refere, essa promoção da autocomposição é uma das incumbências do juiz na direção do processo, em conformidade com o disposto no artigo 139, inciso 5º do CPC, em que o enunciado também se fundamenta. Julgo necessário também ressaltar que a autocomposição no cumprimento de sentença só ajuda a fortalecer a ideia de execução equilibrada, que é um princípio do processo de execução, onde busca-se
busca-se conciliar o máximo interesse legítimo do credor com a possibilidade de uma menor onerosidade do devedor. E visto que, através dela, as partes em litígio estabelecem entre si a melhor forma de se cumprir a prestação em questão. Portanto, de acordo com esses ponderamentos realizados, o nosso grupo que optou por desbordar a temática do cumprimento de sentença se encontra em comum acordo com o disposto no enunciado interpretativo 485, acerca da possibilidade de haver conciliação ou mediação do processo de execução ou cumprimento de sentença, em defesa do entendimento dessa ideia fundamental da solução consensual dos conflitos.